gente, boa noite. Hoje eu tô entrando um pouquinho mais cedo. Olá, boa noite, boa noite. Oi, oi, oi. Vim tirar nossas dúvidas do dia. Nosso encontro diário, tá virando diário agora. Eu achei bem legal a gente conseguir essa estratégia de poder se falar todo dia. Obrigada, gente. Acabei de sair do consultório. Obrigada. Oi, boa noite. Boa noite. Vim responder as dúvidas dos participantes do desafio e de todo mundo, mesmo quem não tá. E responder o que a gente não consegue responder lá por direct, né? Que o corre, é muita gente. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Olá, boa noite. Então, a abóbora, se você for comer na cetose, você tem que comer em pouca quantidade, porque ela tem uma quantidade razoável de carboidratos. Na low carb e na Whole 30, ela entra tranquilamente, mas na cetogênica a gente realmente tem que dar uma contadinha nos carboidratos. O abacate entra, sim, como lanche. Hoje eu também comi um abacate, meio abacate, porque eu gosto bastante, sacia, uma excelente fonte de gordura boa, né, gente? Isso, vamos fritar nossos bacons. Mas o abacate entra sim. Pode continuar a cetose sim. Aliás, a gente tem que parar com essa nossa mania que a gente tem, que na verdade vem desde quando a gente é criança, na época de nossas mães e avós, que quando a gente fica doente quer que a gente coma, né? Então nosso organismo ele é muito inteligente. Quando a gente tem qualquer tipo de infecção, seja viral, seja bacteriana e etc., a primeira coisa que acontece, inclusive com as nossas crianças, então as mães podem atentar para isso, é desaparecer a fome. Então o corpo inibe realmente a fome para que o seu organismo se preocupe nesse momento apenas em combater a doença, né? Não em ficar digerindo e metabolizando alimento. Então, se você estiver doente, se o seu filho ficar doentinho e não quiser comer, você não deve forçar. O que você deve fazer é realmente hidratar bastante, porque a hidratação é muito necessária, mesmo quando a gente não está doente, né? Então, o iogurte, se você for comer, tem que ser o integral, natural, não pode ser light. Também o ideal é que não tenha sabor, né? Não tem problema não chegar a 20 gramas, né, de carboidrato, não tem problema. Agora, o ideal é não passar disso, né, não passar muito disso para não atrapalhar a indução à cetose, né, porque a gente está falando de uma dieta cetogênica e é realmente uma dieta restrita em carboidratos. Mas o ideal é que você não passe. Agora, se você ficar bem abaixo, tem dia que eu como uma vez e aí nesse dia realmente eu acabo não chegando nem a 10 gramas às vezes, né. Às vezes no começo da cetose, dos primeiros dias, é muito comum a gente ficar prostrado, né? É muito comum a gente sentir os sintomas de uma gripe, que a gente até chama às vezes de gripe low carb, né, mesmo, ou keto flu, né, como a gente chama. Mas é só você se hidratar bastante, persistir um pouquinho, porque vai passar, né? Essa ansiedade do começo também é adaptação, a gente tem que tentar se controlar, né? Então, o integral é aquele comum que vende no mercado, que tem da Nestlé, da Danone, sabe, aquele azulzinho normal. É esse que a gente tem que comer, se for comer, né? Se você sentir. Agora, quem quiser comer o kefir, tomar o kefir, igual agora me falaram do kefir aí, é uma excelente estratégia também, uma alternativa boa para o iogurte. Eu gosto bastante de kefir, né? E eu uso todo dia praticamente, né? Não há necessidade de você comer pré-treino e pós-treino, se você tiver tomar pré-treino e pós-treino, se você estiver se alimentando e comendo o que você precisa comer, né? A gente não precisa ficar preocupada com isso. Cãibra geralmente é por falta de magnésio, então tem que ver se não está economizando muito no sal, ou se por acaso seu nível de magnésio já não era baixo. E então aí a gente tem que lembrar das nossas verduras, nossos legumes, nossas fontes de minerais tão importantes que a gente esquece, né, gente? A gente não pode esquecer o abacate, a gente tem que parar com o mito do potássio, porque o principal fator de deficiência em relação à cãibra é o magnésio, não é o potássio. E ainda que fosse o potássio, o abacate tem muito mais potássio do que a banana. Então, comam o abacate. O abacate é excelente em todos os aspectos. É, na minha opinião, a fruta mais nutritiva
que existe. Então eu aconselho todo mundo a comer abacate todo dia, de preferência, né? Abacaxi tem muito açúcar, melancia tem muito açúcar, uva tem muito açúcar, manga tem muito açúcar, banana tem muito açúcar. Então, gente, o que está permitido de fruta está na lista, o que não está na lista não está permitido. Então, hoje eu acabei de falar, obrigada, Luísa, que era para prestar atenção no que estava escrito, que era para mandar dúvida por e-mail, chega uma dúvida no meu WhatsApp, pode banana? Aí, assim, a gente não sabe nem se a pessoa está perguntando sério, se a pessoa está de piada, né? Porque banana não entrou na lista, banana é rica em açúcar, quem está de cetogênica não vai comer banana. E está na lista, não tem lista na banana. A banana não está na lista, melhor dizendo. Então na lista tem frutas vermelhas, tem abacate, tem coco, tem limão, até um maracujá, não tem problema, né? Agora, nós estamos falando de dieta cetogênica, nós não estamos falando de dieta low carb nem de Whole 30. Quem está fazendo o desafio low carb ou Whole 30, aí viu lá, a banana entra, as outras frutas todas entram, todas as raízes entram, aí a gente não está falando de uma dieta que realmente seja uma dieta de muito baixo carboidrato, né? Nós estamos falando de uma dieta low carb ou de uma dieta baseada em comida de verdade. São duas definições diferentes, né? E aí cada uma com a sua indicação, né? E então, se você estiver fazendo a Whole 30, se você estiver fazendo a cetogênica, e aí a banana vai entrar com certeza. Mas se você estiver aí fazendo a cetogênica ou estiver fazendo a cetogênica cíclica nessa fase, aí a banana não vai entrar, né? Azeitona na salada dá um up, sim, né? Porque a azeitona realmente tem a parte do sal, que ajuda bastante. Vai tarde, querida. Tem gente que entra aqui porque tem algum problema pessoal e quer agredir, né? De mal com a vida, alguma frustração. Aí entra para agredir, para discordar, como se fosse um cientista entendedor de dieta. Mas a gente entende que a frustração pessoal, algumas pessoas são infelizes mesmo, então já vai tarde. E voltando, Psyllium pode, é excelente. Exatamente, gente, tá tudo escrito direitinho, é só você ler certinho lá, que tá tudo escrito, todas as coisas bem informadinho. A postagem de hoje já comecei a escrever também. Então, nessa primeira fase do desafio cetogênico, a gente não vai realmente se preocupar em restrição de caloria, a gente vai se preocupar em ficar saciado, até porque nesse começo agora a gente fica aí muito ansioso, a gente tirou muito alimento, né, da nossa rotina, que a gente comia muito, que é grão, né? Arroz, feijão, pão, glúten, né? Doce, essas coisas todas a gente tirou. Então essas coisas fazem muita falta, né? E aí já é um impacto. E aí, como a gente realmente já está tirando isso, eu não vou querer que você fique agora preocupado enquanto você pode comer de caloria. Vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. Agora vamos mais se preocupar em diminuir realmente os carboidratos, né, na quantidade que a gente colocou lá, e principalmente em comer até o suficiente para ficar saciado, porque isso vai te dar um certo conforto em conseguir manter, né, em levar mais à frente. Aí depois aí a gente vai realmente evoluindo, a gente vai dar uma controladinha e você vai ver que nem é só a gente vai controlar, você vai ver que você mesmo vai começar a notar, principalmente se você estiver acompanhando pelo Fat Secret ou pelo MyFitnessPal, você vai começar a ver como é que você está realmente diminuindo mais. Beijo, Dr. Bruno César, meu amigo querido, de Brasília. Você vai ver como nessa você vai estar comendo menos calorias, né? Com a própria evolução da sua dieta, com a mudança da sua alimentação, né? Então, não se preocupa agora nesse momento com calorias, não. Se preocupa em comer o suficiente para ficar saciado. E o que a gente fala sempre, né? Beba bastante água, mastigue bem os alimentos, tente não ficar vendo televisão, mexendo no telefone na hora que vai comer, né? Então, senta, come com calma, sem pressa, né? E aí você vai ver que com o tempo você vai estar bem menos ansioso pela comida, você vai ver que a gente começa a mudar realmente os nossos padrões e começa a se alimentar de uma maneira mais consciente e mais calma, né? Então, sem pressa, gente, assim, não precisa ficar estressado. Hoje ainda é o terceiro dia, tem muita gente que mudou
agora. Então, assim, é uma mudança realmente bem radical para muita gente, mas ninguém precisa ficar ansioso, ninguém precisa ficar preocupado, ninguém precisa ficar querendo bater metas. Ou o que você precisa é fazer um dia de cada vez, sem se pressionar muito, sem se sentir muito desconfortável, sem se privar dos alimentos que você está liberado a comer, e principalmente conseguindo ficar mais indiferente àquela coisa comer. Que a gente começa a mudar o nosso pensamento, né, a nossa maneira de encarar o alimento, e isso ajuda bastante, principalmente depois, né, que acaba tudo, que você termina o desafio, e mesmo quem não faz o desafio, só é quando você faz a dieta. E por um tempo, né, que você diminui os carboidratos, principalmente os carboidratos refinados, você vê que depois, mesmo que você, não vou fazer mais essa dieta, você não volta mais a comer na mesma proporção que você comia antes, nunca mais, né? Todo mundo muda. Isso eu ouço volta e meia no meu consultório. Ainda estou um pouco gripada, gente. Os pacientes falando, doutora, eu dei uma saída, mas nunca mais eu comi igual antes, eu mudei meu hábito alimentar, mudei muito minha vida. A gente para de ficar pensando, exatamente, a gente para de ficar pensando só em comida, a gente começa a ter outros interesses, e aí você começa a se sentir mais confiante para usar qualquer tipo de roupa que você quiser usar, você começa a acostumar a ir à academia, começa a gostar do resultado que você está vendo. Eu brinco que a gente não começa a gostar de ir à academia pelo fato de gostar de treinar, porque o treino não é bom, o treino dói, o treino é ruim, mas a gente começa a gostar do resultado que ele proporciona na vida da gente, né? E aí você muda a alimentação, você muda o seu estilo de vida, né? Sai do sedentarismo, começa a treinar, e aí você começa a ver que realmente você é outra pessoa, que você mudou sua vida. Quando você faz os exames, aí você vê que você realmente mudou sua vida, porque o triglicerídeo geralmente caiu muito, a insulina caiu muito, né? O colesterol pode até ter subido, mas por conta do HDL, né? E você realmente consegue ter uma melhora na sua qualidade de vida e, consequentemente, na sua composição corporal. Porque eu sempre falo com o meu paciente assim, o corpo é consequência, né? Primeiro a gente melhora a saúde e aí o corpo vem como consequência, né? Eu fico muito feliz de ouvir esses comentários de vocês, e sim, eu estou tentando fazer meu melhor, tenho escrito todos os dias e tentado fazer da melhor forma possível, estou pesquisando bastante coisa, vendo o que tem de mais novo para colocar, e eu fico muito feliz de vocês estarem gostando e tendo esse resultado, apesar de hoje ainda estar no 3º dia. Então não desanimem, já falei para vocês que o desafio do mês que vem já está pronto. Quem não entrou vai entrar, não precisa ficar preocupado. Quem não entrou ainda pode tranquilamente seguir as dicas que a gente tem antigas de indução à cetose. E enfim, hoje eu tive que fazer uma live curta, porque hoje eu tenho um compromisso aqui agora, mas amanhã a gente vai voltar a uma live mais longa e eu vou deixar essa live salva para quem quiser dar uma lidinha, tá bem? Um beijo para vocês e obrigada de novo pelo carinho.